bem, pessoal? Hoje nós estamos com a Hendrika, que é uma ex-colega de trabalho, nós trabalhamos junto um bom período na mesma instituição, e hoje ela saiu da instituição onde nós trabalhamos para trabalhar em outra área, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre até o título, né, equipe multiprofissional e suas possibilidades de empreendedorismo, que é um tema que infelizmente nós escutamos poucos na faculdade, especializações, porque as pessoas ainda têm muito isso, né, a visão do enfermeiro faz assistência, o enfermeiro cuida do paciente, o enfermeiro está dentro do hospital. É aquela coisa, né? Ou vai para parto, ou vai para UBS, ou vai para urgência e emergência, ou UTI, pronto-socorro. As pessoas têm uma coisa ainda muito fechada dentro da área da saúde, e cada vez mais nós estamos aprendendo e vendo que dá para fazer bastante coisa. E aí a Hendrika tem uma história muito boa, porque ela não só foi, como ela é prova viva do que ela faz. Eu acho que esses dias eu até falei, né, eu estava querendo mudar o nome da minha empresa, que é Consultoria Obed, aí uma pessoa falou, mas o bom de ter seu nome é que assim, você acredita todo que você faz que é seu nome. Então, assim, talvez não valha a pena mudar, porque as pessoas confiam, porque é seu nome, né? Então eu acho que é bom quando a gente fala de amanhã nós vamos ter às 10 horas da manhã uma ex-aluna também que trabalha com desenvolvimento pessoal. E ela também vai falar muita coisa parecida com você, que assim, ela de tanto usar com ela viu que dava para fazer com outras pessoas. E é uma história também muito parecida com a sua. Perfeito. Então essa é a minha introdução, a Hendrika fica à vontade. Você prefere, quando estiver falando, alguém tiver alguma dúvida, que te interrompa, ou no final a gente faz as perguntas? Como que você prefere? Não, acho que conforme vai tendo a dúvida é melhor ir perguntando, para não fugir depois até mesmo da questão mesmo do pensamento, né? Então acho que é melhor. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigada, Obed, pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu profissionalismo, um pouco sobre a minha história, na verdade, né? Então, eu sou a Hendrika, hoje eu tenho 41 anos, estou na enfermagem faz mais ou menos uns 24 anos. Eu fui auxiliar, me graduei e trabalhei em um hospital de grande porte aqui em São Paulo, numa UTI, e aí depois eu fui para a Uninove, né, a faculdade que eu acabei de sair, onde eu era gestora, onde eu tive muitas oportunidades, eu tive uma visão maior do que é ser um enfermeiro, né? Porque foi como o Obed falou, o enfermeiro ele é graduado para sempre fazer assistência, não é tanto a parte administrativa, ou então em relação ao empreendedorismo. Então você sempre, as pessoas empreendem, o enfermeiro está lá como um suporte, como realmente o profissional que vai prestar serviço. E aí eu me joguei nessa, né, na verdade, para empreender, por conta de uma história que aconteceu comigo, né? Vou dar um breve relato. Eu tive uma fase na pandemia que foi muito complicada, o trabalho exaustivo, e com isso veio um ganho de peso gigantesco, né? Fiquei com obesidade grau 1, MC lá em cima. E aí eu comecei a fazer um atendimento médico, nutricional, com medicamentos, né? E onde eu emagreci em 7 meses, 29 quilos. E aí, como eu já tinha a questão de gerir um ambulatório, gerir uma clínica, e aí veio o start, por que não dar a oportunidade de eu empreender e realmente fazer aquilo que eu gosto, fazer as pessoas melhores, né? E é onde foi que agora eu estou na clínica, né? Então, toda a parte administrativa, a parte de licença, que eu estava até comentando com o Obed, a parte de fazer o contato com os profissionais que vão trabalhar, o nutricionista, o nutrólogo, a psicóloga. Então, tudo isso foi muito visando a minha experiência lá dentro da faculdade, que é onde eu tive esse macro, né? Eu tive muita oportunidade de conversar com várias pessoas, com várias outras equipes interdisciplinares, né? Então, para a gente foi gerindo melhor, né? Então, hoje a clínica tá inaugurada faz um mês, né? Tem os desafios aí pela frente, mas eu acho que, assim, você vendo realmente, trazendo para você o trabalho diferencial, fazendo com que você coloque sempre a prioridade, o paciente, né, aquele que vem buscar o serviço, que realmente é a fundamentação do meu trabalho, né? Então, assim, tem os desafios,
Por exemplo, o enfermeiro ele não lidar com a parte contábil, o enfermeiro a parte de divulgação, né? Então o enfermeiro ele não é muito atrelado a isso. Eu tive que visitar algumas outras oportunidades de médicos, eu tive que conversar, ir na clínica deles, bater na porta deles, falar do meu trabalho. Então tudo isso você vai acrescentando como profissional, né? Então eu acho que o empreender realmente sempre está criando novas oportunidades e sempre não achar, até aqui tá bom. Não, não tá bom. Eu preciso ir mais adiante, eu preciso suprir mais as necessidades e também enxergar o que está sendo feito no momento, né? Eu trabalho com nutrologia, mas a nutrologia ela é ampla, ela não é só emagrecimento, ela não é só ganhar massa, ela é o quê? Suplementação, que é onde eu estou conhecendo esse novo caminho. Então, pacientes crônicos podem ser suplementados, cardíacos. Então, são uma gama de pacientes que a gente pode favorecer com o meu trabalho, com o trabalho da clínica, né? Mas se eu não tivesse o quê? O conhecimento técnico, científico de cada doença, eu também não estaria aqui. Então, acho que somar toda a sua trajetória faz com que você tenha confiança de passar o seu legado, a sua vontade, né, de querer ajudar as pessoas e com conhecimento, né? Porque basicamente é isso que o meu trabalho agora. Perfeito. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante, duas coisas, na verdade. Isso de o enfermeiro que lida com a equipe multi. Então, muitas vezes, as pessoas pensam, eu estou me formando enfermeiro ou enfermeira, eu só vou ter contato com a enfermagem. E não, o enfermeiro, eu brincava dentro do hospital que nós somos o para-raio, isso em qualquer lugar, porque passa nutri, passa físico, passa o médico, passa a visita, passa o plantonista, a manutenção vem, o TI vem. Então, assim, todo mundo vem e para no enfermeiro. Então, a nossa formação já é uma formação muitas vezes pensando nisso, né? O enfermeiro, ele consegue ali permear e andar em várias áreas e complementar. Então, uma coisa que com certeza você está fazendo agora, que eu via muito no hospital, é aquela discussão multidisciplinar, né? Então, você pega um paciente e você pega várias áreas e todo mundo dá um ponto de vista e todo mundo contribui. Então, isso é uma coisa muito boa que cada vez mais eu estou vendo que está acontecendo dentro dos hospitais. Nas duas UTIs que eu trabalhei, eu vi muito isso. Que você entrava na UTI, então tinha uma equipe inteira discutindo um paciente. Aí quando você fala, mas todo mundo participa, todo mundo contribui, sim, cada pessoa fala de uma coisa. E dessa, não só cada profissional, cada área, né? Porque lá dentro tinha o enfermeiro controle de infecção, tinha o enfermeiro da unidade, tinha fisioterapeuta, nutricionista, tinha fono, serviço social. Então, assim, muitas pessoas em prol de um paciente, pensando no paciente como um todo. Então, essa visão de um olhar sistêmico, essa visão macro, de visão holística, né? De olhar como um todo, isso é muito bom. E o que a Hendrika falou que é muito verdade, que eu vivo falando para as pessoas. Nós não sabemos de tudo. Mas lembra, acabou de falar, falou de contabilidade, mas pensa, contabilidade, marketing, administração, tem muita coisa que ela está vivenciando agora. E ela foi atrás, a famosa, né, colocou a cara no sol e está indo. Então, isso é muito importante. Eu vejo muito que tem pessoas que até têm um desejo, vontade. Semana passada eu orientei uma pessoa na minha consultoria e ela falou, nossa, Beth, esse é o sonho, mas e ela já tinha várias coisas, eu não vou fazer o sonho porque isso. Eu falei, menina, mas você já tentou, já falou com alguém, já procurou ajuda? E eu ainda que tá indo num caminho que eu gosto muito, que é isso. Gente, eu não sei tudo, mas o que eu não sei, eu vou procurar, eu vou orientar, eu vou falar com as pessoas. Então, nós vivemos num mundo que as pessoas cada vez mais parecem estão no inverso, né? Nós sempre vivemos em comunidades, agora as pessoas estão vivendo em bolhas, né? E aí a pessoa não é intocável, ela não fala com ninguém, não conhece ninguém. Então, a Hendrika aqui, com tanto tempo de experiência, com tudo que ela aprendeu nos cargos dela, ela teve a humildade de falar, essa parte eu não sei, eu vou aprender, eu vou falar com as pessoas, eu vou procurar ali para tentar entender. Então, isso é importante, ter humildade, né? Sair querendo ou não, a Hendrika está fazendo uma coisa que ela viu aquela que todo mundo fala no mercado, né? O produto, o melhor produto é aquele que resolve a dor de alguém. Então ela viu que a própria dor dela que ela resolveu hoje, ela está vendendo isso e ajudando as pessoas. E isso é importante, é ter essa visão, que nem eu, a minha consultoria. Hoje está um evento aberto, mas eu vendo consultoria, eu ajudo profissionais. E por que eu faço isso? Porque eu também já tive essa dor, eu também já passei por isso. Eu também já tive necessidade de ter uma orientação e muitas vezes você não acha isso no mercado. Então é bom a enfermagem ter esse olhar, né? Olhar para o mercado e olhar e falar, tem várias possibilidades. Porque ela acabou de falar, né? Pensando
nutrição, pensando em tudo mais, o enfermeiro tá ali, né? Eu tenho uma amiga que ela é enfermeira, especialidade em nutrologia, e ela tava explicando um monte de coisa, eu falei, nossa, mas e eu não sabia, assim, na minha cabeça eu nunca tinha visto. E aí foi até mês passado, ela tava me contando um monte de coisa que ela aprendeu na pós. Eu falei, nossa, eu não sabia que o enfermeiro podia permear e passar por essas coisas. Então é muito importante isso, e o mais importante é que dá para fazer, sabe? A Érica começou falando com a idade dela, acho que isso é bom, porque eu estou num momento que eu estou com bastante pessoas que vivem falando da idade, né? Eu falo, gente, a idade, o tempo não volta. Tudo que você fez hoje, mas você traz muita bagagem, você já fez muita coisa, você tem maturidade, então assim, tem várias coisas que com certeza a Érica está tirando de letra, porque certeza que ela já passou lá atrás. Então tem gente que fala assim, eu escutei isso ontem, fala, Bed, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, tudo que eu conheço com 20. Aí eu falei, mas se você volta por 20, você perde tudo que você já ganhou, tudo que você já aprendeu. Então muitas vezes a gente fica preso nesses preconceitos e pré-julgamentos com a gente mesmo, né? Aí a pessoa falou, eu queria tanto. Ela estava com 47 e ela falou, eu queria ter 20. Eu falei, não, menina, use isso a seu favor. Você tem maturidade, tem experiência, tem vivência, tem maturidade. O mercado está precisando disso. O mercado precisa de pessoas igual nós, mais experientes no mercado para ajudar. Só que na cabeça dela, não. Ela perdeu muito tempo. Então, isso que ela falou é muito importante, que assim, ela foi literalmente, você virou a chave, né? Tipo, e como que foi essa virada? Se é para te perguntar, não sei se alguém já te perguntou isso, foi uma coisa gradual, foi uma coisa que você planejou, ou foi um estalo, assim? Na verdade, o que aconteceu? Eu sempre quis ter um negócio meu, mas assim, sempre pensei assim, é impossível, né? Eu só sei cuidar de pessoas, né? Eu só sei fazer isso. Como que eu vou abrir uma coisa, fazer uma prestação de serviço? Como que eu vou fazer? Mas quando eu me vi que eu tive capacidade para perder tanto de peso, e que assim, por quê? Porque eu fui persistente, eu fui assim, centrada, eu tive foco, eu tive assim, é o que eu quero para minha vida. E aí, pensando na oportunidade que eu estava tendo dentro da universidade, né? Porque assim, eu comecei a olhar que aonde eu estava trabalhando, ele era um ponto de apoio para eu pular. Ele não era só para eu ir trabalhar, ganhar dinheiro e fazer aquilo que eu era paga, não. Ele foi para lá eu vi, na verdade, que quando antes de eu sair, eu estava na Vergueiro. Então, na unidade de Vergueiro tinha muitas dificuldades, assim, para lidar com muitas coisas, porque era um ambiente totalmente estressante, então você tinha que correr tudo atrás das coisas, e eu falei, não, eu vou fazer, eu vou atrás, eu vou conseguir. Então, tive que tirar a licença de alguns ambulatórios, eu tive que ver, por exemplo, lixo infectante, eu tive que ver RT. Eu falei, não, mas espera aí, isso aí eu sei fazer, então por que eu não consigo fazer para trabalhar para mim, né? Então, uma forma que eu pensei, se eu vivenciei tudo isso, se eu tenho como mostrar para as pessoas que tudo é possível, por que eu não vou fazer? E aí eu teve a oportunidade, né, de eu me organizar, e teve a oportunidade de dizer assim, não, vamos trabalhar com um público-alvo diferente, porque hoje você olhando no Google, nutrologia, emagrecimento, tá bombando, né? Então as pessoas hoje elas procuram. Só que eu também eu não quero pegar só esse público, eu quero pegar público crônico, o público que tem uma dor aguda. Então eu tô vendo oportunidades nesse público, entendeu? Cardiopata, paciente que não se cuida, etilista, paciente que problema hepático. Então, a suplementação, ela também colabora para melhorar o estilo de vida da pessoa. Não é só emagrecimento. Então, tudo isso eu fui estudando, estou estudando, né? Porque quando você vai falar do seu trabalho para alguma pessoa que tem o conhecimento, você tem que mostrar o quê? O que você conhece, você tem propriedade daquilo que você está falando, né? Então, é uma coisa que eu leio todos os dias, né? Faço cursos, e assim, é uma coisa que dá para a gente garimpar, na verdade. Por quê? Porque isso está vindo com tudo. A suplementação, a medicina mais moderna vai entrar com tudo, porque para retirar medicação das drogarias, farmácias, porque os pacientes eles estão ficando tudo intoxicados, não estão dando melhora. Então, você suplementando com vitaminas, com minerais, com outras coisas, você consegue ter um processo
evolutivo melhor do paciente. Então, foi esse gancho, na verdade, que acho que foi tudo que caiu a ficha, na verdade. Falou assim, olha, vai para esse caminho que vai dar tudo certo. E eu tô aí, né? Tô lutando que vai dar certo. Perfeito. E aí, isso também é importante dentro da consultoria. Eu sempre falo que as pessoas têm que ter duas coisas. Ou eu tenho um apoio, que nem tem alunos que se formam, e a família fala: fica um ano estudando, vai fazer especialização. Tem um apoio. Se não tem um apoio, tem que ter uma organização financeira, até para conseguir ali controlar os pratos. E o que você falou é bem sobre isso, né? Se organizar, resumindo, é planejamento, né? Você se planejou, viu, e aí, isso que é engraçado também. Você acabou de falar, eu queria, mas pensava que não podia. E aí precisou fazer comigo, peraí, mas eu fiz. Aí, se eu fiz, eu consigo fazer com as outras pessoas. E essa linha que você está indo de não pegar e só trabalhar, porque você está indo muito além de saúde, bem-estar e, por último, a estética, né? Aquela coisa do peso é por último, né? Porque você está indo pensando mesmo nos pacientes crônicos e tudo mais. E assim, o pouco que você falou, eu já consegui imaginar várias parcerias, porque tem várias pessoas que nem eu tenho conhecidos que têm casas de longa permanência. E lá, esses dias eu estava conversando até com um, ele estava falando da sua necessidade disso, de assim, falou, Bed, eu tenho alguns idosos que têm até condições financeiras de fazer alguma coisa, mas por não ter um serviço centralizado, por não ter um serviço único, a gente acaba não conseguindo fazer tudo, e tem alguns idosos que acabam não conseguindo acompanhar o tratamento porque não tem. Então, assim, não sei se você já pensou nessa parte, de não só ter o seu serviço ali físico, mas também de oferecer para alguns lugares. E se você pensar nisso, até fala comigo e depois te apresento as Sim, 3 pessoas que têm casas de longa permanência que eles têm essa necessidade de, porque todo mundo sabe, a população, a nossa expectativa de vida está aumentando, nós vamos ficar mais velho, e com isso também está aumentando as doenças crônicas, está aumentando um monte de outros problemas, você não vê, não tá sendo uma curva assim, que a idade está aumentando e a cuidado da saúde está aumentando, normalmente é o inverso, as pessoas estão deixando para depois, né, aquela coisa, eu vou trabalhar, estudar, faço tudo, no final eu cuido da minha saúde, aí é o famoso eu não cuido da saúde, depois eu tenho que parar para cuidar da doença, né, então é uma coisa que as pessoas estão falando bastante, e isso que você falou, achei fantástico, de não só focar num nicho, mas ver a necessidade de outras pessoas, ver a necessidade, e uma coisa que eu gosto de falar também eu conheço bastante enfermeiros que são prestadores de serviços, e prestadores de serviços para uma classe alta, e aí eu tenho uma amiga que ela cobra de 400 a 500 e até 600 reais por hora de atendimento, aí que a gente fala, nossa, mas como que ela consegue? E tem mês que ela não tem agenda livre, que ela tá agenda completa, porque existe ainda várias pessoas aqui onde nós estamos em São Paulo, que tem um poder aquisitivo que quer pagar, e muitas vezes ele quer pagar e ele não acha. Então é essa sua sacada de, ó, eu passei por isso, eu vi como é bom, e um detalhe, uma coisa que você, não sei se você já escreveu ou falou sobre isso, mas essa parte que você falou assim, ó, eu tava no momento de trabalho, tava, assim, hoje em dia tu fala muito sobre adoecimento no trabalho, né, fala muito sobre o quanto tu trabalha, aí você vem e fala, peraí, a pandemia me deu tantos quilos, não só foi o trabalho, eu ganhei outras coisas, e com isso a gente com um peso a mais, com sobrepeso, a gente ganha outros problemas de saúde. E aí você viu isso, usou em você, teve um start e tá vendendo isso, eu acho fantástico, assim. É a essência do empreendedorismo, né? De ver a oportunidade de fazer. Acho que eu fiquei muito feliz. Eu já tinha ideia do que você estava fazendo, mas eu não sabia nos detalhes. É muito feliz mesmo. Na verdade, o que eu tô fazendo? Eu tô indo visitar médicos, cardiologistas, cirurgiões que faz bariátrica, que nem o paciente pós-bariátrico, por exemplo, ele tem que tomar no mínimo 10 a 15 comprimidos diários. Você imagina, o paciente pós-bariátrico tomar tudo isso de comprimidos e ainda ele tem que tomar as vitaminas, né? Fazer os suplementos de vitaminas. Só que assim, ele tá com o estômago reduzido, ele só pode beber água. E se você suplementar ele endovenoso, olha o quanto que você vai melhorar essa absorção de nutrientes e ele vai ter uma resposta melhor, né? Através de toda a parte que a gente tem da mitocôndria, da celularidade. Então, o meu trabalho é visando esse público também. Paciente cardíaco, estou indo visitar cardiologista, até osteopata, que é médico, que é o fisioterapeuta para dor. Então, assim, eu saí realmente assim. O emagrecimento ele faz parte do marketing, digamos assim, porque as pessoas querem, mas não vai ser o meu foco central.
Não vai ser. Porque o emagrecimento, se a pessoa não der continuidade também, se ela não colocar na cabeça que ela tem que mudar a cabeça, porque hoje eu não voltei para o meu peso, porque eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso comer, e se eu quiser comer, o quanto eu posso comer. Se as pessoas não trocarem a chavinha, não adianta. Então, assim, o meu exemplo, por exemplo, é que graças a Deus, hoje a minha chavinha mudou. Só que, assim, eu posso também favorecer um outro público, né? O público crônico, os pacientes que realmente precisam às vezes, o idoso, por exemplo, ele não absorve vitamina D, ele pode tomar complexo, ele não absorve. Se você faz uma reposição endovenosa, ele absorve 100%, então ele vai melhorar mesmo todas aquelas comorbidades que ele já tem. Então é para esse público também que eu estou olhando, entendeu? O emagrecimento, ele vai fazer parte, não tem jeito, mas eu quero mudar um pouco desse foco, que é onde vai ser o meu diferencial do meu trabalho. Outra coisa também, na maioria das clínicas de nutrologia não tem psicólogo. Então, você vai, passa com o nutrólogo, você passa com o nutricionista, eles falam assim, ó, a tua dieta para você... Só que eu sou compulsiva, eu tenho algum distúrbio? Cadê a psicologia para me ajudar nessa? Então, na minha clínica, já coloquei a psicologia, porque eu sei a fundamentação que a psicologia tem. Então, não adianta você passar por uma pessoa que hoje ela vai pagar um valor pro plano terapêutico, né? Então, ela tem que ter um apoio psicológico, porque senão ela não vai conseguir, porque dependendo do caso, tem que fazer algumas restrições, mas restrições maiores, né? Umas coisas que é chocante, pelo menos pelo primeiro mês. E a pessoa que é compulsiva? Então, porque tem o ato de comer não é só... tem fatores psicológicos envolvidos, né? Então, tem tudo isso. Então, nisso que eu tô pensando, a clínica pensa nisso. De assim, qualidade para o paciente. Não é só avisando, você vai lá, toma remédio e emagrece. Não, é o contexto, porque a psicologia tem que estar envolvida. Senão, a pessoa emagrece, ela vai conseguir, porque ela vai se policiar por 2 meses, mas daqui a pouco ela vai voltar. É aquela coisa que a pessoa fala, tá tudo aqui, né? Se não muda aqui, se não muda a chavinha, as pessoas acabam não voltando. E aí, gente, falando de oportunidades, que eu acabei de lembrar que amanhã eu tenho um outro encontro com uma ex-aluna. Essa ex-aluna, um período, ela abriu um negócio próprio, acabou não seguindo, mas era uma ideia fantástica. Como ela não tá mais, eu acho que vale a pena falar. Hoje em dia, quem conhece aqui serviços especializados em pós-cirúrgico estético? Então eu fui lá, coloquei uma prótese, eu fiz uma lipo. E eu contrato um serviço que vai me acompanhar em casa, especializado no procedimento cirúrgico estético. Alguém já viu falar? Essa aluna fez esse serviço. Ela começou, fez tudo, mas acabou não evoluindo porque ela foi para outra área, trabalhar com finanças e tudo mais. Mas é um mercado que também tem carência. Então, se você for ver, tem várias nuances assim que o trabalho que você está fazendo permeia várias áreas, inclusive isso, né? Tipo, né, eu já vou até falar que daqui a pouco você vai fazer uma parceria com esse Hospital Blanc aqui de São Paulo, que tem cirurgia de alto padrão, né? Porque, gente, o Hospital Blanc que você chama a enfermeira pela Alexa, uma aluna minha ficou internada lá, mudou até foto do cardápio, que é o cardápio assinado por um chefe famoso. E assim, um hospital de outro mundo, assim, cirurgia de alto padrão. E com certeza lá eles devem ter o serviço interno que cuida do que você está falando, mas o externo não tem. Então o que falta muito, acho que assim, pode me cobrar, Henrique, que a gente está falando aqui não é por acaso. Não. Eu vou falar com as pessoas, eu conheço um monte de gente, e assim, explicando isso que você está fazendo para as pessoas, porque certeza que as pessoas nem têm ideia disso, assim, falar, mas não tem. Então, explicando isso, explicando o que você está fazendo, dá para abrir várias portas e vários leques e fazer várias conexões. Porque o que mais tem é serviço de saúde, o que mais tem, assim, a pandemia veio para nos mostrar que o mundo pode estar acabando, mas nós, profissionais de saúde, não vamos ficar desempregados, não vamos, porque as pessoas vão cuidar da alimentação e saúde, sempre vai ter demanda, alimentação, saúde, roupa, sempre vai ter demanda, porque não tem como parar. Então, isso que você está fazendo é importante, e essa parceria acho que é muito boa nesse sentido de oferecer um serviço, falar, ó, talvez na sua clínica tenha isso, mas eu posso trazer isso, assim, e o bom também não sei o quanto você está trabalhando com essa parte, mas você também não tem restrição geográfica dependendo do que você vai fazer, né? Porque agora, por causa da tele, eu tenho um amigo meu que ele trabalha com teleconsulta, e ele criou uma empresa de teleconsulta. E ele fez uma parceria com o governo, ele está praticamente no território nacional inteiro com a empresa dele. É uma empresa pequenininha que agora está gigante. E assim,
do dia para a noite. Então ele já estava com a tecnologia, já tinha comprado tudo, começou a pandemia, ele explodiu, porque ele tinha um serviço para oferecer. Então, não sei o quanto você pensa nisso, mas uma boa parte do seu serviço tem como levar até o cliente online. Você não precisa, né, necessariamente estar lá. Você pode atender o paciente online, contratar um profissional de saúde, dar um jeito de caminhar o tratamento e o paciente ir lá na casa dele fazer. Então, na verdade, eu até já contratei uma coisa que eu fiz questão, foi um pronto eletrônico, né, por conta disso. Porque, assim, a primeira consulta, o ideal é realmente ser na clínica. Por quê? Porque eu tenho lá que nem o equipamento que a gente adquiriu. Não é uma bioimpedância comum, ele é um scanner. Então, você escaneia o corpo com eletrodo. Então, tem o gráfico, onde eu, por exemplo, não sou nutricionista, mas eu consigo ter a visão do paciente. Então, eu posso fazer e explicar para o paciente o quão bom ou ruim ele está pela celularidade, pelos níveis de água corpórea, enfim. Isso, na verdade, o ideal é fazer na clínica, mas o restante pode ser tudo online, não tem problema. Por quê? Porque a gente vai fazer uma avaliação de exames e aí vai indicar a suplementação. E também, assim, eu sou enfermeira, eu posso também me deslocar e fazer suplemento de qualquer pessoa, não tem problema. Então, tem todas essas questões que a gente pode, como se agregar. Então, assim, a telemedicina, na verdade, ela veio pela pandemia para provar que, assim, tudo funciona. Eu não preciso estar em frente à pessoa presencialmente, porque vai funcionar, né? Então, tudo isso veio para colaborar. E esse pronto eletrônico também tem a telemedicina, que já sai todo certinho do paciente, necessidades, dá para poder fazer tudo. Nossa, muito bom. A Dani está aqui, a Dani também é uma empreendedora aí que eu já falei para ela que daqui a pouco, quando ela estiver fazendo a IPO da Bolsa lá, ela vai lembrar do meu nome. Ela está criando uma empresa online também como se fosse a Dani e, se não me engano, a Lu tá aqui, né, que trabalhou com a gente. A Lu tá. A Dani criou como se fosse um SESMIT, um ambulatório online para as empresas usar, e ela remoto, e ela atende as empresas na empresa dela online. Então, assim, ela criou o aplicativo, fez várias coisas com um amigo dela de TI, uma ideia fantástica para pensando no microempreendedor ali, que não tem um ambulatório, que não contrata, eu sou um profissional de saúde, vou oferecer esse serviço. E ela pode tanto trabalhar aqui, mas pegar empresas de qualquer lugar, porque como é online, ela não tem essa obrigatoriedade. Então, muito bom, assim, coisas que, se você for ver, gente, tem muita possibilidade, tem muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Tem. E, assim, é só ter o olhar, né? Ter o olhar diferenciado, porque assim, é uma coisa que nós temos que pensar, né? A gente tem que sair daquela coisa assim, o que o mercado ele quer, e cada vez o mercado ele quer mais do empreendedor, ele quer coisas diferentes, ele não quer sempre a mesma coisa, porque se eu for apertar o teclado, tem muitas empresas, né? Então, quando você faz o diferencial e mostra o seu trabalho, então tudo vem, né? Porque assim, facilita o SESM, facilita bastante, né? Então, você sai daquela coisa que tem que ter a pessoa presencial e tudo, e também, quando é online, tudo se torna mais barato também, né? Então, tem toda essa questão também que é legal a gente também tá falando. Nossa, muito bom, acho que muito bom mesmo. E quanto mais você vai falando, mais vai abrindo possibilidades na minha cabeça, assim, dá pra fazer muita coisa. Então vamos conversar, a gente vai conversar. Tá vendo? Eu tô muito numa ideia só, e quem sabe a gente conversa mais e a gente consegue expandir alguma coisa. Vamos, porque eu acho que, assim, uma coisa que você falou e é muito importante é que, assim, de fato, a população que tem uma doença crônica está aumentando, tem cada vez mais, e muitas vezes as pessoas não conhecem essa possibilidade, esse recurso que, gente, dá para fazer uma suplementação, dá para ter todo um tratamento que as pessoas nem pensam. Então, é muito bom. Bem, não sei se você já viu, mas pensando assim, eu quero fazer com você, eu quero que cobrir tudo pelo convênio. Já que pensou nisso? Então, na verdade, eu tenho até uma consultora, né? Até isso eu tive que ver, porque assim, hoje o convênio faz parte. Só que assim, a parte da consulta médica, da consulta de nutrição, os exames que a gente consegue pelo convênio. O problema que é a aplicação do suplemento não tem como, porque não tem como você colocar pelo convênio, não cobre. Entendeu? Então, a questão de a consulta, a gente consegue fazer
assistido, né? Como se fala, reembolso assistido, né? A gente consegue fazer. Só que para fazer a suplementação não é possível, porque não tem como você colocar no convênio isso, né? Mas o restante dá para fazer tranquilo. Psicólogo, médico, exames. Agora também eu estou entrando em contato com o laboratório, porque vou fazer a coleta de exames lá também na clínica, né? Então lá tem a cadeira certinho para fazer coleta, e eu vou fazer, porque o paciente já passa em consulta, colhe os exames, né? Então você vai acelerando toda a parte dele de atendimento do paciente. Então, eu estou vendo já isso para poder já fazer também essa coleta de exames de sangue. Perfeito. Aí, começou com a clínica, daqui a pouco é um hospital. Não, não, pelo amor de Deus. Não, Não. mas se você for ver, vai crescendo, né? Tem muitas possibilidades, né? De Tem. fazer muita coisa. Uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, talvez hoje você fale, mas é uma coisa que talvez está até distante de fazer, mas você vai ver daqui a pouco que você está fazendo porque você conseguiu associar, né? E uma coisa que eu vi muito é isso, que as pessoas, você consegue agregar várias coisas dentro do seu atendimento. E aí isso é fantástico, assim, é uma coisa de verdade, é muito bom ver isso, porque, gente, é enfermagem, assim, eu acho que muita gente está aqui com esses rostinhos, um monte de enfermeira, dá para fazer, não é Dá. uma coisa assim que, eu acho que não, dá para fazer, dá para Sim. fazer. Se fosse voltar, sei lá, quando a gente estava trabalhando mais ou menos 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, se fosse falar de hoje, há 2 anos atrás, você tinha ideia e conseguiria visualizar tudo que está acontecendo hoje? Não, não. Não, porque na verdade é aquilo, a gente sempre tive vontade, sempre tive aquela, que legal, né? Que vontade que eu queria. Mas assim, nunca veio aquela coisa, não vai que vai dar certo, sabe? Não vai. E eu acho que na verdade assim, eu acho que Deus prepara tudo a gente, entendeu? Embora cada um tenha a sua religião, mas assim, Deus prepara. Então, talvez eu tive que passar por algumas coisas, entendeu? Para poder realmente ter um outro olhar. E para hoje, assim, dá medo de empreender? Dá medo. Eu estou 100% assim, confiante? Estou, porque eu sei que o meu projeto é um projeto que realmente eu sei que tenho muito a crescer. Mas dá medo, mas assim, talvez antes eu não tivesse toda essa força de vontade. Eu não sei se é força de vontade, não sei. Hoje eu estou muito certa daquilo que eu estou fazendo. Então talvez eu não faria. Eu acho que tudo foi meio que programado mesmo, sabe? Para as coisas acontecerem. Perfeito. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Eu tô falando, e se deixar eu falo bastante. E eu já quero aproveitar que tá gravando, né? E assim, a Lu tá aí escutando. Lu, se você quiser também um dia participar, eu ia ficar bem feliz, porque a Lu também é empreendedora, era o marido dela há muitos anos, né? E aí, Lu, ficava bem feliz de você participar. Alguém tem alguma pergunta? Uma coisa que eu estava pensando, até para que nós estávamos falando mais cedo, tem uma parte burocrática muito grande, né? Pensando em tudo que você fez, até você já sabia, qual foi a parte burocrática mais difícil até hoje, que você achou que foi mais complicado, assim? A parte mais burocrática que eu fiz, eu. Na verdade, assim, eu acho que foi mais assim a parte da licença, porque no fundo dá medo, né? Porque você mexe com vigilância, você mexe com alguns públicos, e você não sabe, porque você tem medo assim, eu tô tirando a licença, daqui a pouco vai vir a vigilância, e será que eu tô tudo em ordem? Então, eu acho que foi mais questão de licença mesmo, que você fica mais assim, com medo, né? Fica mais assim, é difícil, não é fácil, tem muita numeração a ser complementada, né? Então é bem complicado mesmo. Mas acho que foi a licença que foi uma das piores coisas que eu tive que passar. Entendi. Lu, acho que outra pessoa também levantou a mão. Lu, pode falar. Oi, boa noite. Boa Prazer noite. estar aqui com todos vocês. Boa noite, Lu. Boa noite. Eu queria só dizer que eu participo sim, o BED, estou à disposição quando precisar. A gente está aí para compartilhar nosso conhecimento, a nossa vivência. E com muito orgulho da nossa amiga Êndrica aí, né, com um novo empreendimento, que eu tenho certeza que será um sucesso. Até mesmo sem saber de tudo, hoje à tarde a gente estava conversando, eu até falei, Êndrica, a gente tem que ser diferente, né, Êndrica? A gente tem que fazer o diferencial. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que ser diferente. E tá aí, eu não sabia, né, desse caminho, dessa trilha que a Êndrica
está apostando aí. Estou muito feliz, muito orgulhosa e tão confiante quanto você, Ingrid, que eu tenho certeza que aí ainda para ser sócia lá sua. Ah, Deus Aí, quiser, isso aí, vamos fazer a sociedade, aí sim. muito Não, bom. Que sirva de exemplo para essa galera que né, nos escutando você, né, o seu vida na trilha. E eu acho que tem, o meu Google está falando aqui. Desculpa, eu não entendi a última coisa que você falou, porque acho que falhou. Oi? Agora, falhou a última coisa que você falou seguindo a trilha. Desculpa, não entendi. Sirva de exemplo, né, para essa galera nova que está aí, né, para esse pessoal que está. E acho que a gente tem que Acho que Falhou. acho que falhou, E, na verdade, assim, Obed, quando eu entrei na faculdade, né, a Luciene, ela que me acolheu, né, então eu vinha de uma outra, de um outro ambiente, de uma UTI, quer dizer, caiu no colo a administração, né, que era gerenciar a clínica, né, e a Lu, assim, além de ser minha amiga, assim, particular hoje, ela é uma pessoa que eu devo muito, porque ela me ensinou muita coisa. Muitas vezes eu queria sair correndo. Eu falei, Lu, eu não vou aguentar. Lu, eu vou embora. Ela, calma, Ênica, não é por aí. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, porque, assim, se hoje eu estou também trilhando tudo isso, é que ela realmente ela faz parte de tudo, porque ela não me fez desistir, porque eu ia desistir seriamente e aguentar toda a pressão que nós aguentávamos, né? Na verdade, no começo, para mim, era tudo muito difícil de aprender. É que nem você sair de um local que você fazia assistência, de repente você tem que ver nota fiscal, tem que ver agenda. Então, você sai um pouco da sua órbita, né? Mas eu acho que tudo isso colaborou para que realmente hoje a gente consegue desenvolver um trabalho legal, né? Assim, eu acho que hoje a gente que eu trabalhei lá, na verdade, 6 anos. Então, hoje eu tenho muita segurança naquilo que eu faço, então eu sei fazer, mas eu queria também aproveitar e agradecer a Lu, porque, olha, ela foi batalhadora comigo. Nós éramos uma dupla, né? Então, acho que isso foi importante. A gente tinha um equilíbrio muito, muito forte, né? E que sirva de exemplo aí para todo mundo, né? E logo depois, Obed, eu quero falar com a Dani, me interessou aí que ela está no SESMIT, na medicina do trabalho, a gente precisa trocar figurinha. Já, aí, Dani, ó, é isso, Dani, aproveitar as oportunidades e aproveitar a oportunidade. Dani, depois me lembra que eu te passo contato da Lu. E a Dani, assim, toda vez que eu falo dela, eu fico muito feliz, porque é literalmente isso. Ela viu a necessidade, viu a oportunidade, chamou um amigo, até um amigo dela de muitos anos, um menino de TI, e eles simplesmente montaram um aplicativo. Então, assim, montaram a empresa começando pelo aplicativo. Então, assim, dá para fazer bastante coisa, tem bastante áreas aí que hoje eu estava vendo uma reportagem falando que, gente, daqui 10 anos a gente não sabe nem como separar o trabalho, o ambiente, tem tanta coisa nova, né? Tanta coisa mudando que a gente não sabe. Mas o que nós sabemos vai ter pessoas, vai ter famílias, vai ter doenças, vai ter pessoas nascendo, pessoas morrendo, vai ter muita coisa que já tem hoje. Então o que a gente precisa olhar e começar a pensar no amanhã é isso, assim, domingo agora eu vou lançar alguns grupos de mentoria, vou lançar algumas coisas que eu estou fazendo, e eu fiz parceria com algumas escolas que eu vou tanto ajudar o aluno, mas também ajudar o professor com alguns cursos. E aí você fala, nossa, mas da onde você tirou isso? Porque eu já fui aluno, eu já sofri na mão de alguns professores, mas também eu já fui preceptor, e eu já vi um monte de alunos se formando, gente no último ano na faculdade, triste, cansado, cabisbaixo, fala, mas, gente, você vai se formar, poucas pessoas conseguir a graduação, e você está se formando, você não consegue ver isso? E as pessoas estavam, assim, sabe, cansadas. Então, de tanto ver isso, de tanto ver essa dor, eu comecei a fazer algumas coisas. E uma das pessoas que me ajudou bastante lá atrás, quando eu era preceptor, a Lu. Eu lembro até hoje ela falando, Beth, quando eu dou aula, eu faço isso, faço aquilo. Então é isso, é muito bom ver essa sinergia, essas conexões,
porque assim, a Lu me ajudou, a Êntrica me ajudou, quando eu entrei, a Êntrica já estava lá, me ajudou bastante, sabe, e tem essa coisa, assim, eu tenho certeza que se amanhã a gente puder trabalhar junto, fazer alguma coisa juntos, nós vamos fazer, e o mundo é isso, assim, eu sempre gosto de falar, o logo da minha marca é esse daqui, ó, que é pessoas conectando pessoas, e a gente vive nesse ciclo, né, talvez hoje, eu falei assim, da Dani aqui pra Lu, e elas podem amanhã estar fazendo parceria, porque, né, a Lu, o dignício dela, trabalha nessa área também, né? Então, assim, é uma coisa que uma coisa liga a outra. Exatamente, com certeza. Pode falar, Dani. Eu gostaria de saber, assim, em questão, Santi, né, seu nome, é que eu não cheguei muito. Ah, tá. Não sei pronunciar, eu acho. É Êndrica. É Santé. Ah, tá. Eu cheguei depois e aí eu falei, como é o nome dela? Eu gostaria de saber, assim, um pouco, assim, como você conseguiu clientes, sabe? Porque eu não tenho muito, como que fala, essa habilidade. E é o que eu estou estudando, mas eu acho que vai me pegar bastante para conseguir cliente, né? Eu gostaria, como que você conseguiu? Na verdade... Empresa, alguma coisa, que faz isso para você? Na verdade, Dani, eu na verdade também não consegui muito cliente ainda não, né, assim, como eu inaugurei agora dia 1º de fevereiro, né, então nós tivemos, por enquanto, 4 atendimentos, tá, então assim, no começo, por isso que eu falei, é muito angustiante, você tá com a cabeça cheia de ideias, e como que eu vou passar essas ideias para o meu público-alvo? Eu não sei, eu uso muito a minha rede social, tá, eu tenho o Facebook, o Instagram e uso o meu WhatsApp. Só que aí eu tenho o Instagram da clínica. Só que eu tive que contratar uma pessoa para poder fazer o quê? A filmagem, a fotografia da clínica e uma outra pessoa que é do marketing para poder fazer aquele tráfego pago. Então, inclusive, hoje entrou o tráfego pago da clínica, porque como for uma série de filmagens, eu tive que falar da clínica para poder fazer o tráfego pago. Então, é uma clínica, é uma pessoa que eu contratei, na verdade são duas, a da filmagem e a do marketing. Se quiser, depois eu te passo o contato delas, mas sem isso é bem complicado, porque você fala com um, fala com o outro, mas assim, se você para você começar a divulgar o seu trabalho, para dar um up, o tráfego pago, pelo menos por uns 3 meses, seria a melhor coisa. Ah, tá bom, obrigada. Eu também pensei nisso, eu até pesquisei umas empresas, né, de marketing e venda, porque provavelmente eu não vou conseguir, né? Aí, por isso que eu perguntei também. E aí, depois, se você conseguir me passar o contato, o do vídeo eu também já fiz, tá em produção, já contratei uma pessoa, mas o marketing é mais difícil, né? De encontrar. E depois, se você quiser me passar o contato também, vou ficar agradecida. Essa pessoa, vamos supor, eu falei para ela assim, olha, eu vou fazer uma promoção, né, pós-carnaval de detox. Aí eu já passei para ela o que eu queria, aí na quarta-feira de cinza ela já fez para mim. Então ela que faz, você dá a ideia, ela vai lá e monta, entendeu? Então isso é legal também para você, que você não precisa ficar atrás do texto, ficar sobre o assunto, entendeu? Ela monta os posts para você. E a parte desse tráfego pago, que tem que delimitar a área, tem que delimitar quantas pessoas você vai atingir, o quanto que você vai investir no tráfego pago. Aí eu passo assim, pode deixar levar nesse, ele é super gente boa. Ah, tá bom, muito E eu passo assim, nada, imagina. E eu não sei quem já ouviu falar bastante nisso, mas, gente, no Instagram, no YouTube, até o Google mesmo, você consegue falar assim, eu quero falar com essa pessoa, e você coloca lá as regrinhas, né, o algoritmo, e a mensagem chega nela. Então, isso do tráfego pago é muito importante e ajuda bastante nessa parte que, de fato, a mensagem chega até a pessoa, né? E hoje não adianta, ainda mais que hoje é tudo rede social e as pessoas estão muito conectadas, você tem que fazer essa divulgação por tráfego pago mesmo, pelo menos nos primeiros 3, 6 meses tem que fazer. Perfeito, acho que a Rosimeire levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Uma coisa que o Obed sempre fala, né, que o login dele é a rede de pessoas que conecta pessoas. E assim, vocês que já estão no comecinho, no início do trabalho de vocês poderiam também colocar o logo de vocês no grupo,
a apresentação de vocês no grupo e a gente compartilha no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, porque como pessoas apresentam pessoas, nós podemos também apresentar o trabalho de vocês enquanto nós não temos os nossos. Perfeito. Então, seria importante. Coloca no grupo e nós também vamos divulgar o trabalho de vocês. Eu sou uma das pessoas que me coloco à disposição para apresentar o trabalho de vocês. Então, vamos nós começar e, através de um apresentando o trabalho do outro, vocês também vão ficar sendo conhecidas e tendo uma divulgação do trabalho de vocês, que eu acho que essa rede também pode ser para isso. É bem importante. Maravilha, eu sempre falo, dia de sexta e sábado é o dia de fazer a propaganda, que nem a Adriana tá aqui, né? A Adriana é uma artesã que faz vários trabalhos lindos. Eu sempre falo, gente, você faz alguma coisa, presta algum serviço, algum produto, manda no grupo, sempre é isso. Acho que é pessoas que conectam pessoas e uma pessoa ajuda a outra. E é isso. E assim, Hendrika, eu acho que uma coisa, eu não sei se você já tem pronto, mas se você já tiver um portfólio explicando tudo que você falou, me manda que eu tenho umas 5 pessoas para mandar, de verdade, assim. Porque eu escutei as pessoas falando dessa dor por esses dias. Alguém falando, nossa, eu tava pensando nisso, mas eu não consegui alguém que fizesse. E é o que você tá fazendo. Então, acho que é isso, assim, muitas vezes, de novo, eu tava olhando o que você tava fazendo, mas eu não tinha ideia, não tava assim, na minha cabeça era outra coisa. E aí você explicando, eu falei, caramba, é muito melhor e uma coisa muito grandiosa. Eu não tinha, assim, não passou nem um terço do que você falou na minha cabeça. Isso é muito bom. Que quando você fala de nutrologia, as pessoas assemelham muito ao emagrecimento, né? Então, na verdade, eu tive que buscar alguma coisa que saia um pouco desse foco, entendeu? Porque o emagrecimento também não é uma coisa que você depende muito da outra pessoa, né? Porque se a pessoa, não adianta você fazer tudo certinho, a pessoa vai lá e, né, ela vai perder peso, mas será que ela vai manter, né? Então, eu tô avalancando outros setores para a gente poder, na verdade, assim, cuida de pessoas, né? A santé, na verdade, ela é... Quando você brinda em francês, e no Brasil você fala saúde, e na França você fala santé, que é saúde, né? Então, é o que eu quero, dar saúde para as pessoas, né? Então, encostar com isso, né? Então, da onde a pessoa, mesmo a paciente crônico, né, ela tem como buscar um pouco mais de qualidade de vida. Então, essa é a proposta realmente do meu trabalho. Eu já tenho um portfólio já de uma apresentação, e eu te mando. E aí, se você achar que tiver bom, senão eu também posso pedir para fazer outro. Mas está explicando realmente, não só sobre a suplementação, mas está falando sobre a clínica, e qual público atinge a suplementação. Eu te mando sim, pode deixar. Perfeito, muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Obrigada, Rosimeire, pela iniciativa. Muito obrigada. Eu vou mandar sim, viu? Imagina, manda assim que a gente compartilha, viu? Perfeito. Eu falo que essa é a filosofia da minha consultoria, que alguém que ajuda alguém, no final todo mundo recebe ajuda. Vi que a Monique escreveu aqui. Pode falar. Na verdade, também, uma coisa que eu fui procurar saber, né, da suplementação. Então, quem trabalha à noite, a enfermagem que trabalha à noite, por exemplo, as pessoas que trabalham à noite, elas perdem muita vitaminas, muita parte metabólica, né, por conta do sono interrupto, que a gente sabe que tem que ter 8 horas de sono, que é para a saúde, né? Então, nós temos alguns suplementos para isso, para a pessoa se refazer, coenzima Q10, tudo isso que a gente consegue melhorar essa parte do paciente, da pessoa não ficar tão cansada, ficar desanimada, tem para tantas coisas, então a gente consegue trabalhar com isso. Perfeito. Aí, ó, já pensou? Eu já vi você fazendo uma parceria com o Hospital Grande. Olha o tanto de gente trabalha à noite, Hendrika. Você só precisa de um hospital. Então, exatamente. E o pior é que eu tô pertinho do Hospital do Rio, eu tô, né, a clínica é onde trabalhei. Aí, ó, acho que é isso. E se você quiser, ó, eu tenho um café que eu vou tomar esses dias com uma coordenadora da MIL, assim, coordenadora nacional do controle de infecção, que era a minha área, que é minha amiga pessoal. E aí, se quiser, eu até falar uma coisa para levar lá para o SESMAS, porque eu acho que cada vez mais a saúde ocupacional tenta melhorar e ampliar os seus serviços pensando no bem-estar do colaborador.
isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém pensando, então é até uma coisa inovadora que você podia fazer uma parceria com o Hospital Grande para mostrar, porque acho que muitas vezes isso é um caminho que ninguém começou, mas também tem várias coisas que ninguém faz, mas quando um faz, todo mundo começa a fazer. Mas você é pioneira, então... Dá para fazer, não sei quanto você está ligada com a parte acadêmica, dá até para, né, escrever, fazer artigo, né, começar a publicar os resultados, né? Então, dá para fazer, vou chamar o Cristiano lá, que agora o Cristiano está coordenando na medicina lá no Uninove, né? Isso. Dá pra, eu acho que é muito isso, é usar as conexões, né? Que eu falei com a Cíntia esses dias, que a Cíntia está cuidando do mestrado agora. Eu até falei, quem sabe a gente se encontra por aí, que eu estou pensando em fazer o mestrado. E é isso, acho que é um campo que dá para fazer, de novo, gente. Eu não sei, é que a minha cabeça fica borbulhando. Dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Muitas possibilidades. Eu só acho que assim, com responsabilidade, com assim, sabe, sempre pensar no próximo, sabe, sempre se pôr no lugar do próximo, eu acho que tudo dá certo, porque hoje em dia o que você mais encontra é pessoas mercenárias, pessoas que, sabe, que só quer ganhar, e não é isso. O ganho vem de acordo com o seu trabalho, né, na verdade, né? Claro que não vamos ser também que ninguém trabalha de graça, né? Mas eu acho que, assim, quando você tem essa proposta, então tudo volta, né? E eu sempre trabalhei muito com isso. Então, se pôr no lugar do outro, ter essa empatia, né? Perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Senão eu já queria agradecer de verdade. Eu acho que toda vez que eu faço esses encontros, eu mais aprendo do que tudo. E eu acho que eu fico muito feliz, assim, de verdade. Vou dormir hoje muito feliz porque, gente, dá para fazer, tem aí uma infinidade de caminhos que dá para nós trilharmos, que eu estou agora dentro de uma área que, querendo ou não, muito nova, né, de saúde suplementar. Minha gestora está aqui me escutando, né, eu tô até que convidar ela para um dia participar, mas eu fico meio assim, não vou convidar minha chefe, porque alguém vai olhar e falar... O Bess está convidando, eu tenho que ver com o nosso compliance se não tem nenhum problema, mas minha chefe está aqui escutando. E aí é uma área assim que abriu muita coisa, e toda vez que eu aprendo, que eu vejo mais, é um mercado de saúde suplementar que só está aumentando, só tem coisas, e cada vez mais as pessoas estão com esse foco, sabe? Mas de cuidar do colaborador, de saúde, de ter aquela coisa, não, eu quero que ele trabalhe, mas eu quero que ele tenha uma vida boa, eu quero que ele tenha bem-estar. Muitas vezes, ele tem uma doença crônica, a gente não vai resolver a doença, mas nós vamos dar melhores possibilidades. Então, assim, tem muita coisa, o mercado está crescendo muito. E, de novo, gente, olhar o amanhã, ver o que está acontecendo e eu falei no encontro passado, vou falar nesse de novo. Reserva um minuto, uma horinha, joga no Google ESG. É uma área que está bombando, que o mercado está procurando especialistas e não tem especialistas para trabalhar nessa área. Depois, ESG. Joga lá que o Google te responde que é direitinho. E é mais uma possibilidade, assim. Então, de novo... ESG? ESG. Tem muitas possibilidades, muitas coisas que dá para fazer, e é isso, eu acho que é levantar e fazer, o que a Hendrika falou, né, dá medo, a gente tem vários receios, mas planejar, organizar e fazer. Acho que o segredo é muito isso. Eu vejo muito que muita pessoa não tenta, né, quer, mas acaba não tendo a iniciativa, né, e aí sem iniciativa você não tem acabativa, né, então a iniciativa é muito importante. Então, parabéns mesmo, Hendrika, parabéns mesmo. Obrigada, viu? Obrigada também você pelo trabalho que você está fazendo, né? Também eu acho que a consultoria agrega muito, principalmente as pessoas que procuram o norte, né? Então, assim, e você dando isso para elas, as possibilidades, né? Não é que elas vão fazer agora, mas elas já têm a curiosidade, já vão já colocando na cabeça, vão se organizando. Eu acho que empreender é a melhor coisa, porque, assim, é uma satisfação pessoal, não é só, sabe, pessoal e profissional. Muito bom. Sim, faz 2 finais de semana que no sábado de manhã eu recebi uma notícia que uma pessoa da consultoria conseguiu o primeiro emprego na área da auditoria, super difícil, numa instituição bem renomada, e foi o primeiro emprego. E ela falou, nossa, Bed, tipo, nós organizamos, planejamos e aconteceu. Foi muito graças ao que nós fizemos juntos. E eu fiquei muito feliz, é isso, assim, não é o que eu ganhei, mas sim, sabe, quando eu falo de trabalho, o trabalho muda vidas, né? Dependendo do que a pessoa vai falar, um trabalho muda a vida dela literalmente. Então eu vejo muito isso, que fico muito feliz que é um trabalho que eu ganho em vários aspectos disso de
do sentimento de que eu tenho de ajudar o próximo, também não tem dinheiro que pague, isso é muito bom. Muito bom Isso mesmo. é verdade. E eu concordo com você. Perfeito. Perfeito. Gente, muito obrigado por todos. Em breve vou subir no canal do YouTube a gravação, mas muito obrigado mesmo. E até os próximos. Quem quiser, amanhã 10 horas tem outro, que amanhã nós vamos falar sobre autocuidado, vamos falar sobre saúde e vários aspectos da saúde, né? Não é só saúde do corpo, nós vamos falar de outras coisas, até da parte energética. É uma coisa aí, Reiki, mas é uma coisa que cada vez mais está crescendo, e também um ex-aluno da Uninove. Que legal, que legal. Trabalha nessa área. Fiquei bem feliz também. Amanhã temos mais umas 10 horas da manhã. Perfeito. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, um beijo em todo mundo, viu? Qualquer coisa, estamos aí. Perfeito. Manda lá o portfólio que eu vou mandar para meus conhecidos, e vou fazer isso que foi falado, que a Rosemary falou, de apresentar, falar, olha isso. Muitas vezes falta essa parte mesmo, falta conhecer, as pessoas faltam entender e ver o que você está fazendo. Não, e é verdade. E quanto mais você consegue mudar, é melhor, né? Então, tá bom? Perfeito. Obrigado, gente. Obrigada a vocês. Tchau, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada.